Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 146, no trato com o invisível. Essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade, que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beelzebu. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Capítulo 146, no trato com o invisível. Pois bem, queridos amigos e irmãos, um capítulo bem impactante, para que a gente possa fazer uma reflexão, e uma reflexão muito importante. Eu até me recordo, falando deste título, no trato com o invisível, de um dos capítulos do livro dos Espíritos. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá. O que a gente pode considerar, e eu acredito que desde sempre, mas hoje, quando temos a oportunidade de termos ainda um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de oportunidades em estudar, em aprender, principalmente para que nós possamos nos desenvolver no nosso aspecto moral, no nosso aspecto espiritual, nós entendemos que no trato, nas relações com o invisível, muitas vezes nós seremos perseguidos, ou podemos ser perseguidos sim, porque uma vez que sabemos e que reconhecemos com o entendimento de que esta nossa existência, esta nossa encarnação não é a primeira, mas sim já viemos algumas outras vezes encarnando, tendo, ou seja, experiências anteriores de encarnações anteriores, nós sabemos que, assim como nessa vida, nós temos então alguns desafetos que ainda passamos por isso, por estarmos em processo de evolução, certamente nós temos desafetos de vidas anteriores. E alguns desses desafetos, então, eles podem sim, em determinados momentos, por algum motivo que nós não temos consciência neste momento, nesta existência, porque Deus, na sua sabedoria, no seu amor infinito,
nos tira esta consciência quando nós encarnamos, justamente para que possamos, através do nosso livre-arbítrio, desenvolver esta nossa existência, atingindo, quem sabe, os objetivos pelos quais nós viemos ou nós pedimos para que tivéssemos esta encarnação e esta oportunidade. Mas então, se nós tivemos desafetos no passado e esse desafeto, por algum motivo, ainda está no plano espiritual, talvez ele possa, sim, nos perseguir, né? Ele possa, sim, talvez nos acompanhar e muitas vezes tentar interferir de alguma maneira sobre nós. Mas, muito além disso, nós temos o acompanhamento do plano espiritual o tempo todo à nossa volta e à nossa possibilidade. E aqui vem uma das lembranças, não me recordo exatamente o número da pergunta e da questão, no Livro dos Espíritos, quando se pergunta se os espíritos, né, eles têm influência sobre a nossa vida, se eles, né, de certa forma, se eles nos influenciam. E a resposta é: mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles quem nos dirigem. Então, nós temos e nós sabemos que a espiritualidade, ela influencia muito a nossa vida. E ela pode influenciar de forma positiva ou negativa. E como assim, né? De forma positiva ou negativa? Ou seja, nós podemos nos entristecer e nos magoar e nos ofender com determinada situação, se a nossa vibração, se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos estiver nessa direção, a intuição que recebemos e às vezes as influências da espiritualidade nos levam e nos fortalece, assim dizendo, naqueles momentos, naquela situação, para que nós tenhamos ainda mais daquilo. Então, por exemplo, se você discute com uma pessoa, né, se você de repente é maltratado por alguém e você fica chateado e decide revidar contra aquela pessoa, né, e começa a pensar, ela não vai ficar assim, não, essa situação eu vou resolver. Quem essa pessoa pensa que ela é, né, o que ela acha que ela pode fazer, de repente se ela acha que pode me magoar desse jeito, não é assim que funciona, né? Quem de nós não tivemos uma sensação como essa em algum momento da vida? O que acontece é que neste momento, se nós continuamos fortalecendo o nosso pensamento, se nós continuamos alimentando esse sentimento, certamente nós baixamos a nossa vibração por uma situação que eu enxergo como mais negativa. E aí, aqueles espíritos, aquela energia, aquela vibração se conecta com quem? Com aqueles espíritos que querem e que se alimentam desta energia, desse sentimento, dessa situação, e eles vão talvez nos intuir para que realmente, né, a gente vá lá, a gente discuta, a gente não tire limpo com a pessoa, né, não deixe aquela situação daquela forma. Então, o nosso sentimento, a nossa vibração nos conecta, dá a brecha, né, abre caminho para que esses espíritos, para que, né, esses irmãos que ainda não expandiram a sua visão para o verdadeiro amor, para a verdadeira vida no plano espiritual, né, para a sua verdadeira essência, ainda vivem, né, consumindo esta energia que muitas vezes nós alimentamos. Agora, ao contrário, né, quando nós estamos num estado diferente de alegria, de gratidão, de felicidade, motivados por um trabalho, motivados por uma ação de caridade, motivados pelo nosso próprio trabalho, por fazer o bem, por ver o outro feliz, por trabalhar realmente para que as coisas se expandam de uma forma mais harmoniosa, tendo, né, um objetivo, um olhar, mesmo que nos pareça grande, de vermos um mundo melhor, um mundo feliz, um mundo mais harmônico, naturalmente nós nos conectamos também com a espiritualidade superior.
com os espíritos que estão nesta vibração, nesta mesma energia e que vão nos fortalecer, que vão nos consolidar, muitas vezes nos auxiliando, né, para que nós então sigamos por um outro caminho e certamente nós encontraremos outras pessoas, outras situações que vão também nos fortalecendo. É claro que, naturalmente, nem todo o tempo da nossa vida vai ser apenas de vibrações positivas, de motivação, de energia, porque nós estamos sendo também testados o tempo todo. Então, né, existe aquela história, dias bons, dias ruins, e nós temos, todos nós que estamos aqui no planeta Terra encarnados, temos dias bons, dias não tão bons, eu não diria dias ruins, porque hoje, aos meus olhos, e nem sempre foi assim, tenha certeza disso, hoje, aos meus olhos, eu enxergo que todos os dias são bons. Mesmo aquele dia que talvez não me agrade alguma situação, mesmo aquele dia que talvez eu tenha ficado um pouco mais chateado, que eu também fico, que é natural. A gente ainda, né, estamos, nós todos, em estágio de aprendizado constante. Por mais que muitas vezes a gente se sinta forte, a gente se sinta preparado, às vezes algo acontece que a gente percebe, poxa vida, eu não estava tão preparado como eu pensava. Porque se uma pequena coisa às vezes consegue me abalar, significa que eu não estou totalmente preparado. O dia em que eu não deixar nada me abalar, aí sim, talvez eu esteja muito mais preparado. Talvez esse dia não chegue 100% nesta existência, mas o exercício que nós desenvolvemos ao decorrer da vida e de cada novo dia é que nos prepara para a nossa próxima existência, é o que nos prepara para a nossa vida no plano espiritual, o dia em que para lá retornarmos, mas nós também teremos novas existências. Então, a nossa nova existência certamente será diferente desta, né? Ou seja, óbvio que ela vai ser diferente porque serão novas provas, novos desafios, né? Novas oportunidades, novos objetivos. Assim como nós sabemos que no plano espiritual nós não regredimos, nós podemos estacionar, mas nós não regredimos, a nossa consciência evolui. Se a gente parar e pensar que talvez há 200 anos atrás nós estivemos em uma existência material em que nós matávamos, em que talvez nós matávamos até mesmo para comer, hoje ainda acontece de forma mais racional, né? Nós ainda consumimos, por exemplo, animais, então é um certo matar para comer, mas de uma forma ainda mais, né, organizada, eu diria, não sei se é a melhor palavra aqui, mas no passado, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, de repente, nós éramos muito mais agressivos. E olha então o quanto a humanidade evoluiu, e nós evoluímos nisso. Então nós temos também o mérito de evoluir, mas a grande decisão, a grande, né, necessidade do exercício, do fortalecimento da consciência, de estar atento, é sempre nossa. Nós devemos olhar para dentro de nós, nós devemos olhar para o que nós estamos sentindo. Isso é bom ou isso não é bom? Né? Pera lá, esse sentimento para onde vai me levar? Talvez não me leve para um lugar tão bom. Não, eu preciso mudar, então eu mudo. Se eu não consigo mudar na hora, o que eu recomendo para você, que eu inclusive faço para mim muitas vezes, quando eu percebo que eu não estou bem, que é ainda natural, porque eu não sou perfeito, eu paro, eu muitas vezes me silencio, me fecho mesmo, né? Tento entrar num estado de consciência comigo mesmo, me autoanalisando, refletindo sobre a minha própria vida, refletindo sobre a situação, e assim me preparo para me fortalecer. Eu não deixo mais me levar por aquele sentimento. Eu paro, seguro, muitas vezes me fecho, alguns minutos, às vezes um dia, 2 dias, mas eu retorno
com uma consciência renovada, reavaliando todo o cenário, não agindo mais no primeiro impulso, né? Porque agir no primeiro impulso muitas vezes é o que nos enfraquece, quando na verdade silenciar é o que pode nos fortalecer. Então pensa nisso, né? Fortaleça-se com leituras, com filmes, com música, com ferramentas que também podem te auxiliar. Eu utilizo esses recursos para mim e recomendo que você também utilize para você, porque vai fazer a grande diferença. E lembre-se, nós temos sempre e continuamente um grande envolvimento, por mais que a gente queira, por mais que a gente acredite ou não, se você não acredita, mas nós temos envolvimento quase que integral, né, com a espiritualidade, e muitas vezes ela sim é quem nos guia, é quem nos direciona. Então é importante que estejamos em estado de paz, de amor, de tranquilidade e de equilíbrio, tá bom? A você, o meu muito obrigado, a minha gratidão imensa, luz e paz, e eu te encontro no próximo capítulo. Até lá!